O Ponto de Vista conversa hoje sobre incubadoras na economia criativa com Júlia Zardo, que é gerente de cultura empreendedora da PUC-Rio. Júlia, agora, todo esse mercado de cultura criativa, incubadoras, aceleradoras, precisa de mapeamentos, né? E vocês devem estar fazendo isso, devem estar identificando os pontos fracos que a gente tem nessa cadeia hoje. Dá para identificá-los já? Vocês têm feito muitos estudos? A gente tem sim, a gente começou a fazer estudos de cadeia produtiva em 2003, mais ou menos. A gente fez alguns estudos de música, da cadeia do design. A gente trabalhou agora há pouco tempo com audiovisual. Mas assim, existe muita coisa para mapear realmente. É muito difícil você estimular o empreendedor para trabalhar num setor que você pouco conhece. Você tem pouca informação formal sobre esse setor. Hoje a gente já tem um estudo da Firjan, da Federação das Indústrias do Rio, bem interessante, bem completo sobre o Brasil de forma geral, tanto o número de empreendimentos, quanto salários, a massa trabalhadora desse setor. Da economia criativa. Da economia criativa. Isso está acessível na internet? É possível baixar? Está acessível, eles têm da Firjan, firjan.gov.br. Acho que é isso. .org, talvez. Não, Firjan é Federação das Indústrias. Né? Então, isso já é dinheiro privado investindo no mapeamento, né? Exatamente. Porque se você vai trabalhar em tecnologia, em qualquer outra área, você consegue ter um mapeamento de como o setor cresceu, né? Quem são esses atores, como é que são os fluxos entre esses atores, quem vende, quem fornece, quem compra, quem são os clientes. E para trabalhar com economia criativa, quando a gente começou lá com aquela incubadora em 2001, isso não existia. Então, a gente tinha que começar a entender como é que se organizava esse fluxo, essa cadeia, que no início a gente começou a chamar de cadeia. E hoje a gente vê que é uma rede, que a economia criativa, ela se organiza em rede. Ou seja, rede é diferente de cadeia. Por quê? Totalmente, porque hoje, assim, a gente não tem aquela coisa que vai de lá da produção à música, por exemplo. Hoje o produtor, ele pode produzir em casa, no home studio, uma trilha para um audiovisual ou uma música, e ele pode distribuir direto. Ele não precisa passar por todas aquelas etapas da cadeia que a gente conhecia, né? Aquela cadeia mais industrial. E talvez a cadeia não é linear, né? Quer dizer, a coisa de rede, ela vai para a esquerda, vai para a direita. Totalmente. Você hoje produz conteúdos que são multimídia, né? Que são transmídia. Você produz um conteúdo para vários suportes diferentes. Então, assim, você não tem mais a pessoa da TV que só trabalha com TV. A pessoa da TV, ela produz um conteúdo que vai dar saída num DVD, vai para a TV como publicidade, vai para as redes sociais, vai aparecer numa performance no meio da cidade. Então, assim, a gente tem hoje o conteúdo, o conceito, o argumento de uma campanha privada ou de qualquer outra coisa, de um filme ou um livro, alguma coisa que está sendo lançada, e esse conteúdo ele vai para várias mídias. E assim, é interessante que nessa área a gente tem muita informalidade ainda. Né? Na área cultural, a gente tem estudos do IBGE que mostram que mais ou menos 70% da atividade econômica é informal. Então, assim, os dados que a Firjan dá conta, eles são ainda formais. A gente sabe que existe muito mais. Se por ali a gente vê que 2,8% do PIB do Rio de Janeiro, por exemplo, gira em torno da economia criativa, a gente sabe que esse número pode ser ainda muito maior. É um número alto, né? É uma economia, um setor que produz bastante, né? Com certeza. Hoje a gente já tem mais economia criativa gerando riqueza para o nosso estado, por exemplo, do que a indústria de alimentos, a indústria de bebidas, que são indústrias tradicionais. Né? Nesses mapeamentos das redes e das cadeias, o que você identifica como está faltando muito, ainda precisa se olhar com mais cuidado? Quais são os nós aí dessa cadeia? Eu acho que assim, a primeira coisa é pensar os setores. Os setores, eles se organizam, por mais que eles tenham algumas convergências, eles se organizam de formas muito diferentes. Então, você trabalhar com moda é diferente de trabalhar com design, que é diferente de trabalhar com audiovisual. Então, assim, o ideal seria a gente, de fato, conhecer esses setores. E aí, eu acho que falta muita articulação entre os próprios empreendedores do setor. Não só a gente não pode esperar
que é o Sebrae que vai colocar esses empreendedores juntos, ou alguma universidade, ou o governo, porque eu acho que assim, como já existe uma rede articulada, no sentido de fornecer para clientes, de forma informal, muitas vezes, seria muito interessante que esses próprios empreendedores se articulassem para a gente conseguir mostrar, eu acho que, assim, para os estados, para os governos, para os órgãos de fomento, a força que essa economia tem, né? A gente não pode falar, muitas vezes, como um produtor de audiovisual. A gente teve agora a situação dos bares e restaurantes, né, com essa tragédia no sul do nosso país. A gente não pode ter um empreendedor sozinho falando das suas dificuldades, quando a gente sabe que muitas vezes as dificuldades são do setor. Então, por exemplo, o setor de bares e restaurantes, casas noturnas, está se organizando em todos esses nossos estados, nas nossas regiões todas do país, para dar conta dos problemas que de burocracia que às vezes existe no seu município, da falta de informação que eles têm. Então, assim, precisa acontecer uma tragédia para que esses empreendedores se unam para conseguir dar um retorno, para conseguir se pensar como setor. Muitas vezes eu penso a minha iniciativa como iniciativa privada e o outro como concorrente. Eu acho que assim, a gente precisava ter outras formas, né, outros fomentos a essa ação articulada, coletiva dos setores, como empreendedores mesmo, assim, podendo mostrar o potencial que eles têm para crescer e agregar mais economia formal nos estados e municípios. Financiamento bancário para esses empreendedores que estão em incubadoras ou aceleradoras é uma opção já hoje em dia ou os juros continuam muito caros, não há carência? Como é que é esse mercado? Olha, a gente tem vários níveis de financiamento, né? Assim, o financiamento bancário propriamente é um que permanece muito caro e para a empresa nascente é muito difícil de tomar, porque você tem que ter as garantias, né? E muitas vezes a empresa que está nascendo não tem as garantias que precisa ter para um financiamento. Mas a gente tem algumas ferramentas, o próprio BNDES, que é um banco grande, que sempre via os grandes investimentos, hoje já tem alguns mecanismos, tem o cartão BNDES e tal, que são mais propensos para o micro, para o pequeno e para o médio empreendedor. Mas, de fato, assim, o investimento bancário ainda não é, muitas vezes, uma boa opção. Às vezes você precisa ter capital de giro. Em determinados momentos do seu negócio. Exatamente. Né? Mas existem, por exemplo, incentivos para o desenvolvimento de novos produtos, porque essa economia criativa em geral, ela é muito inovadora, né? Ela é muito criativa, como o próprio nome diz. Mas a gente ainda vê uma distância muito grande das ações, por exemplo, da cultura, do Ministério de Ciência e Tecnologia, das secretarias de desenvolvimento econômico. Então, assim, a gente tem, por exemplo, ferramentas de financiamento na ciência e tecnologia, no desenvolvimento econômico, que servem para a gente trabalhar novos produtos e serviços também na área criativa. Como é que é esse cartão do BNDES? Assim, como é que as pessoas podem ter acesso? O cartão do BNDES, assim, funciona para o micro e para o pequeno, ele funciona como investimento. Então, por exemplo, você tem uma produtora e você tem que atualizar as suas ilhas de edição, ou você quer comprar um software de finalização de cor, coisas bem técnicas que precisam de um investimento, que vão fazer você dar um salto na tua empresa, né, na qualidade do serviço e na potencialidade. Então, você vai ter novos clientes, seu faturamento vai aumentar com a aquisição daquele equipamento, como em diversas outras indústrias, né? Na indústria alimentícia, você consegue entender isso perfeitamente. Você compra uma máquina, a máquina agrega valor ao teu produto e aí você consegue pagar e consegue aumentar o teu patamar de faturamento. Isso acontece da mesma forma na economia criativa. E a gente tem hoje, por exemplo, diversos editais abertos das FAPs, a FAPERJ no Rio de Janeiro é uma, a FAPESP em São Paulo. Existem várias FAPs no Brasil inteiro estimulando, por exemplo, com essa oportunidade de Copa, Olimpíadas, grandes jogos, estimulando o desenvolvimento de aplicativos, jogos, conteúdo audiovisual. Então, assim, design. Então, você tem a oportunidade para a gente juntar aquela competência do engenheiro, da pessoa da informática, com a pessoa da comunicação, do design, montar juntos propostas para esses editais que hoje estão na praça. O Ponto de Vista está conversando hoje com Júlia Zardo, que é gerente de cultura empreendedora da PUC-Rio, e a gente está falando sobre
economia criativa no setor das incubadoras, das aceleradoras, das ações de indução ao desenvolvimento dos negócios, né, Júlia? Agora, você também coordena uma iniciativa que se chama Rio Criativo, é isso? Isso, o Rio Criativo... Então, o Rio Criativo foi uma iniciativa, eu acho que assim, muito interessante, que começou no Rio, que foi a Secretaria de Estado de Cultura, em parceria com a PUC, porque a PUC já, como eu falei, desde 2001 tinha Ou seja, uma... a sinergia aí, né? Exatamente. É uma das coisas bem importantes nesse setor, né? Exatamente, e eu acho que uma das coisas que foi assim fundamental é que a secretária de Cultura que entrou no Rio de Janeiro, naquele momento, foi em 2009 que a gente começou a falar sobre isso, ela veio do mercado. Estão falando de prefeitura ou governo? Estado, o governo do Estado. Ela veio do mercado de audiovisual. Então, ela sabia que a Secretaria de Cultura ela tinha que dar conta da sua infraestrutura de museus, das bibliotecas nas comunidades, mas também precisava trabalhar o empreendedor criativo, que precisa de ações diferentes, né? Então, eu acho que isso assim, é um mérito muito interessante para a gente ter começado um programa. O Rio Criativo hoje, ele é exemplo, por exemplo, para a Secretaria de Cultura, para o Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura está implantando birôs de economia criativa, que são esses escritórios, esses hubs de economia criativa, que vão falar de capacitação para o empreendedor, para o gestor cultural, vão falar dessas dificuldades de planejamento, de modelagem de negócio. Isso está funcionando já em algumas cidades ou é online? Como é que está funcionando Não, isso? então, no Rio de Janeiro existe uma iniciativa física, são 2 incubadoras, que são, né, o projeto piloto, uma no centro do Rio e uma na Baixada. Isso é uma iniciativa e outra é como se fosse uma escola, é um centro de qualificação que a gente quer manter, tanto para as pessoas que estão começando e que querem ter alguma noção como é que é o setor de música, como que se organiza, até os empreendimentos que já existem no mercado, são formalizados e querem crescer. Então, a gente sabe que qualificar esses gestores, esses empreendedores criativos é muito importante sempre. Você falou muito exatamente em gestão e, né, em empreendedorismo. É um dos nós essa coisa de dar um treinamento, uma qualificação para entender e funcionar dentro do mercado? Existe mesmo esse buraco aí? Com certeza, com certeza. Vocês identificam isso? Não só na área criativa, né? Como eu estava falando, assim, a gente em várias outras áreas identifica que as pessoas que estão desenvolvendo aquilo são muito técnicas. Então, assim, muitas vezes as pessoas elas não pensam num planejamento, por exemplo, da editora. O empreendedor cultural ele ficou muito vinculado às leis de incentivo à cultura. Então, isso, por um lado, é bom, porque fomenta, né, a pesquisa nessa área, novas experimentações de linguagem, de suporte, isso tudo. Mas, ao mesmo tempo, a gente prende um pouco o desenvolvimento do setor ao que pode ser desenvolvido com as leis de incentivo. A gente hoje tem o empreendedor cultural pensando no CD, no seu livro, no seu show, no seu longa, e não na produtora, na editora, que para ser sustentável, para ter uma equipe contratada, de carteira assinada, custos fixos, precisa ter um planejamento de lançamento de livros. E esse lançamento de livros precisa ter tanto de retorno, tanto de lucro. Para isso, ele precisa ter uma distribuição assim. Então, assim, pensar não o produto no mercado, mas pensar o empreendimento a longo prazo. Né? Parece que a gente está vivendo uma segunda fase, então, né? A gente saindo da fase só da lei do edital, do dinheiro público a fundo perdido, indo para o negócio, é isso? Isso aí. Eu acho que a gente está vivendo hoje assim uma revolução, tanto na área de cultura empreendedora, que é isso que você está falando, as pessoas estão começando a se perceber como fazendo parte de um setor. Acho que esse nome, economia criativa, ele é muito discutido ainda conceitualmente, mas as pessoas se reconhecem fazendo parte, então isso é muito interessante. Eu acho que eu sou empreendedor dessa área. E, ao mesmo tempo, a gente vê enormes opções tecnológicas. A gente teve a Campus Party aí em São Paulo há algumas semanas atrás. Então, assim, a gente vê a quantidade de gente que está desenvolvendo novos produtos, novas empresas. E não só no eixo Rio-São Paulo, a gente tem muita gente em Pernambuco trabalhando, em Porto Alegre, em Belo Horizonte, em Goiânia. Então, assim, a gente tem gente do Brasil inteiro que está vendo nessas novas tecnologias também novas opções, oportunidades para empreender. Acho que é um momento muito interessante para essa área. Tá joia, muito obrigado. A gente conversou hoje com Júlia Zardo aqui no Ponto de Vista.
ela que é gerente de Cultura Empreendedora da PUC-Rio. A gente se despede por enquanto e voltamos no nosso próximo ponto de vista. Até lá.